Bom, meus irmãos, quando eu estou aqui às quartas-feiras, nós estamos vendo aí, estamos caminhando, estamos estudando os deveres do pastor. E quando finalizarmos, não sei quando, nós veremos os deveres dos outros líderes da igreja, porque a série é acerca dos líderes da igreja. Então, primeiramente o pastor, depois, eventualmente, os diáconos e os evangelistas. Mas estamos ainda nos deveres do pastor. Eu elenquei aqui 3 deveres do pastor e tem um desdobramento. Cada um deles tem 3 desdobramentos. Nós já vimos o pastoreio. Se você perdeu a série, vá lá no site da igreja, no canal no YouTube, você vai encontrar lá. O dever do pastor com relação ao pastoreio pode colocar, proteger, conduzir e exortar. Já vimos isso, os textos aplicáveis. Próximo. O dever do pastor é a pregação, e vamos ficar por aqui hoje, porque já estudamos o dever do pastor de ensinar, e hoje veremos o pastor como guardião da sã doutrina. E uma outra oportunidade veremos o pastor denunciando o erro. E mais para frente veremos o dever do pastor de orar pelos irmãos. Hoje veremos, como eu mencionei, o dever do pastor de ser guardião da sã doutrina. O pastor tem essa função, é necessário que o pastor faça isso para a proteção dos irmãos. O pastor tem que ser um escudo de heresias, um escudo de falsos ensinamentos, um escudo de evangelho torto para o bem dos irmãos. Para bem dos irmãos. O pastor não tem que se preocupar só em ensinar a sã doutrina. O pastor tem que também, nós vamos ver um pouco, denunciar o erro, mas o pastor também tem que barrar, segurar, deixar de lado, não levar para os irmãos o erro, o falso evangelho. Então, os irmãos vão ver nos textos que eu selecionei, que o pastor faz isso para a proteção do rebanho. O pastor tem que ser fiel à sã doutrina, fiel à doutrina entregue pelos apóstolos para a proteção dos irmãos. Ele não pode pregar, ele não pode ensinar, ele não pode transmitir ao rebanho coisas da sua cabeça, coisas que ele inventou, coisas novas que ele inventou, achismos, opiniões. Por mais que o pastor faça isso em questão de aconselhamento, em questões que não são primariamente doutrinárias, são questões de aconselhamento de vida, mas o pastor deve sempre ser fiel à doutrina. Mas que doutrina é essa? Vamos ver hoje também qual é o escopo dessa doutrina. Mas o pastor é função precípua dele, função essencial, ser o guardião da sã doutrina. Aquele que segura não só a palavra, mas a protege com a sua vida. Vamos ver isso também. O pastor é guardião da sã doutrina quando ele vive a sã doutrina. E isso para a proteção dos irmãos também. Quando ele dá testemunho da sã doutrina, quando ele, com a sua vida, dando exemplo para os irmãos, e por assim ornamentando a sã doutrina, como o Tito fala lá no capítulo 2, o pastor protege o rebanho. Então é função do pastor ser guardião com as palavras, com o ensino e também com a sua vida. É assim que o pastor protege o rebanho, sendo guardião da sã doutrina. O pastor que tem uma vida torta e supostamente prega a sã doutrina, é um pastor que não guarda a sã doutrina. Pastor que tem pecados escondidos, faz coisas ilícitas, o seu testemunho não corrobora aquilo que ele prega, é um pastor que falhou na sua função de guardar a sã doutrina. Um pastor que pode até ter uma vida ilibada, uma vida correta, uma vida que apresenta um bom testemunho, mas ele não prega o evangelho de Cristo. Ele traz para a igreja opiniões que ele não fundamenta nas Escrituras. Ele obriga a igreja a fazer coisas que não estão na palavra de Deus. Isso é um pastor que falhou na sua função de guardião da sã doutrina.
Portanto, são essas duas formas que o pastor tem que guardar para proteger a sã doutrina e, consequentemente, o rebanho. Então, os irmãos devem cobrar isso, devem ter isso em mente. Devem ter isso em mente, por quê? Porque se um pastor desta igreja, ou de qualquer outra igreja que você vier a frequentar, não for assim, você está correndo perigo. Você está correndo grande perigo. Se o seu pastor não prega a sã doutrina, não é fiel à sã doutrina, com a sua pregação, com o seu ensino, e também não demonstra a sã doutrina com o seu testemunho, você está em perigo. A igreja toda corre perigo. Corre perigo de, é aquela velha história, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se o pastor não dá exemplo de ensino correto e de vida correta, a igreja toda, se o pastor faz isso, também vou fazer. Mas o pastor disse que pode recasar. O pastor disse que não tem problema não, Deus deseja a minha felicidade, Deus está preocupado com a minha felicidade. É isso que Deus está preocupado. Então eu posso largar a minha esposa, porque eu não estou feliz com ela. Vejam como um ensino errado de um pastor que não guarda essa doutrina pode abalar a igreja toda. A igreja toda. Então, nós vamos ver aqui muitos textos. O Ronaldo vai nos ajudar aí. Você também pode abrir na sua Bíblia para ter contato visual e lembrar desses textos. Mas, especialmente textos nas pastorais, Timóteo, as duas cartas de Timóteo e Tito, mostrando que o pastor deve guardar a sã doutrina. E logo após nós veremos o que é essa doutrina, qual é o conteúdo dessa doutrina, de onde veio, será que o pastor pode inventar coisas novas? Será que o que nós vemos hoje, eu vi um vídeo recentemente, mostrei até para alguns aqui, que um pastor, desses pastores pop aí, ele disse que se a pessoa perguntasse para ele, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse, se você crê que para ser salvo, você precisa crer em Jesus e depois dessa vida você vai para o céu, você está enganado. Você está enganado. Porque a pergunta correta é, como eu posso participar de um mundo governado por Deus? E aí você participa desse mundo, tendo comunhão na igreja, e sabendo que a vida não é só sobre você, é sobre as outras pessoas, e tendo que amparar os pobres e cuidar deles, e assim que você deixa de ser perdido e é salvo. Pastor Batista dizendo isso. Pastor Batista dizendo isso. É ele mesmo. Dizendo essas coisas para os seus milhares e milhões de seguidores. Então, vejam onde isso vai dar. É alguém que não é guardião da sã doutrina. Não é guardião da sã doutrina. Por quê? Porque ele inventou isso na cabeça dele. Inventou. O que é preciso fazer para ser salvo? Crer em Jesus já não basta para esse pastor. Inventou da cabeça dele, não é mais fiel à sã doutrina, à palavra, e aí deixou de ser guardião da sã doutrina, deixou de fazer a sua função de pastor. Abram a Bíblia aí em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Os versículos de 1 a 5. Parece uma descrição dos dias atuais. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Doutrina, a palavra doutrina é didasco, é ensinamento. Você deve fazer isso respeitando um sistema de crença. A priori, a doutrina é isso, é um sistema de crença. Muitas pessoas hoje se colocam contra a doutrina. Muitos pastores, muitos pregadores se colocam contra a doutrina, dizendo que isso aí é invenção de homens, que isso daí é um cristianismo engessado, que a Bíblia admite
essa flexibilidade doutrinária e trazem essas modernidades para o que a Bíblia chama de doutrina. Verdade é que, nós vamos ver daqui a pouco, que a doutrina, aqui nós somos fiéis, é algo extremamente rígido, que nós não podemos nem sair nem para a esquerda nem para a direita. E o que Paulo está dizendo aqui, é interessante o preâmbulo que Paulo faz. Ele não poderia fazer preâmbulo mais, ele não poderia fazer algo tão enfático. Timóteo, olha só o que eu estou te dizendo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Meu, se eu fosse Timóteo lendo isso daqui, meus olhos iam estar desse tamanho assim. O que ele está falando é extremamente sério. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta de acordo com o que você achar. Não. De que modo? Com longanimidade e doutrina. Quando é que o pregador, o pastor, é oportuno? Quem sabe? Quando o pastor é oportuno? Fala aqui, quer oportuno, quer não. É aquele cara lá que chega no, sei lá, no bar, quero pregar o evangelho aqui, estou sendo inoportuno. Vou pregar o evangelho aqui para vocês aqui, é isso? É isso que é ser inoportuno? O que é oportuno? Está lá o pessoal no Parque do Ibirapuera, nossa, eu queria ouvir o evangelho de alguém. Opa, estou aqui, oportunidade surgiu. Está aí a oportunidade de pregar o evangelho. O Jimmy faz trabalho de capelania. Chega lá no hospital é bem oportuno, né? Pregar o evangelho. É bem oportuno. Chega lá no hospital, vamos falar do evangelho. É isso que o texto está dizendo? Que é ser oportuno, é isso? O que vocês acham que é? Eu acho que pode ser a relação da igreja, que pode não estar apta a ouvir ou aceitar a doutrina pregada, então quer que a igreja receba os ouvidos ou ouça, ou aceite a doutrina ou não. É o ponto, é isso daí. Não fala de contexto de igreja, mas ele amplia. Quando quiserem ouvir, é só ler o próximo versículo. Quando é que é ser oportuno? Quando quiserem ouvir, quando a igreja quiser ouvir, quando a igreja estiver aberta a ouvir a sã doutrina. Quando a igreja está, no caso dos irmãos aqui, nossa igreja, graças a Deus, está sadia. Os irmãos estão ouvindo a sã doutrina, pela graça de Deus estão sendo instruídos. Os irmãos estão aqui e querem ouvir, enfrentar a chuva. Estou num lugar oportuno para ensinar a sã doutrina. Glórias a Deus por isso. Quando é que não é oportuno? Veja o versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. São as igrejas por aí. São as igrejas lotadas. São as igrejas de Ed René Skivitz. São as igrejas aí de outros pregadores que deixaram de ser guardiões da sã doutrina. Secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esse é o momento que Timóteo tem que pregar, porque é esse o momento que ele não é oportuno. O pessoal não quero ouvir. Não, o que você está falando eu não quero ouvir. Continue pregando. Continue sendo fiel à sã doutrina, falando da sã doutrina. Por quê? Porque as pessoas vão sentir coceira, vão se recusar a ouvir a verdade. Mas você, Timóteo, prega, exorta, corrige, repreende com toda a doutrina. É isso que o pastor tem que fazer. Ah, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. O pastor desanima. Não sei se vocês sabem. Mas o pastor não é o super-homem. Eu posso parecer o super-homem. Estou no meu porte físico aqui. Mas aqueles antigão, né? Hoje o super-homem lá no Christopher Reeve. Porque o Christopher Reeve não tinha aqueles músculos todos que tem hoje em dia. Mas o pastor desanima. Desanima quando? Quando é que o pastor desanima? Quando a igreja não ouve. Quando a igreja não obedece. Quando a igreja parece que
isso que o pastor está falando quando a igreja esvazia. O pastor tem que deixar de pregar? Continua insistindo, ensinando a sã doutrina. O pastor não pode ser um pastor vendido às consequências. Peraí, a igreja, isso aqui não enche igreja. Isso que eu estou falando não enche igreja. Então o que eu vou fazer? Eu vou adequar o meu ensino. Vou adequar o modo como eu prego, aquilo que eu falo, às modernidades. Peraí, o que enche igreja agora? O que faz as pessoas virem ouvir a sã doutrina? A sã doutrina não, né? Vem ouvindo o quê? Porque o que enche igreja é isso aqui, ó. Mestres, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Falsas promessas. Uma pregação humanista. Prosperidade. Entretenimento. Isso, ó, entretenimento rola solto no meio dos jovens, principalmente. Você tem que chamar... Como é que você chama o jovem para vir para a igreja? Parece que você tem que ir lá pescar o jovem, puxar ele com entretenimento, para então ele ouvir o evangelho. Gente, esse jovem, que ele não veio para a igreja ouvir o evangelho. Não veio. Ele veio por causa do entretenimento. E é só isso. Por quê? Porque os seus olhos, os seus ouvidos estarão tapados para ouvir o evangelho. E o evangelho tem duas funções, não sei se vocês sabem. O evangelho tem duas funções. Quando você prega o evangelho, você teve sucesso se aquele coração for amolecido, e você teve sucesso se aquele coração for endurecido. Você teve grande sucesso, porque o evangelho tem esse poder de endurecer corações e de condenar ainda mais aqueles que se recusam a aceitar o Senhor Jesus. Então, o pastor, segundo esse texto aqui, qual o conteúdo da sua pregação, da sua exortação, do seu ensino, da sua correção? A doutrina. Como ele deve fazer isso? Com longanimidade. O pastor deve falar só uma vez, duas, ninguém quis ouvir, acabou. Não. Faça tudo isso com longanimidade. Mas, qual é o conteúdo, qual é o escopo? A doutrina. O pastor é guardião da sã doutrina. Não tem que falar nada da sua cabeça, nada das suas opiniões, fiel à sã doutrina. Aí ele termina o versículo 5 dizendo: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Dá um temor ler essas palavras aqui, um temor muito grande. Vejam aí, 1 Timóteo agora, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, existe uma doutrina a ser ensinada. Existe um conteúdo específico que Timóteo, o pastor, deve seguir, à risca. Por quê? Até para proteger e para acusar aqueles que estão ensinando outras doutrinas. Admoeste certas pessoas para que, se calem. O pastor é guardião da sã doutrina quando vê entre os irmãos burburinhos de ensinos heterodoxos, de ensinos, aqui é heterodidascalei, é outra doutrina. Isso, o pastor tem que ser guardião e chegar, não ensine isso. O ensino correto é esse, palavra, Bíblia. Isso que você está dizendo, irmão, cale-se. Pare de ensinar isso aqui na igreja. Pare imediatamente de ensinar isso aqui na igreja. Nós tivemos um caso, esse irmão não chegou necessariamente a espalhar, por assim dizer, a sua heterodoxia, mas veio aí com um papo de numerologia bíblica, e de que isso tinha relevância para o crente, de que isso tinha
alcançava, eram mistérios que isso poderia enriquecer e dar mais valor e corroborar o valor científico da Bíblia. Enfim, o mau ensino, ele nunca vem assim escancarado, nunca vem assim, pá, tá, de modo a assustar as pessoas. Ele sempre vem de modo sutil, sempre vem maquiado, sempre vem bonitinho. É aquela velha história, o estelionatário, ele não vem chegando com você, todo maltrapilho, com bigodinho por fazer. Como é que ele vem? Ele vem com boas palavras, palavras bonitas, de modo a te convencer do seu mau intento, de fazer algo para você, de te beneficiar de alguma coisa, ou te dar dinheiro, é assim que faz. Então o mau ensino também nunca vem assim, Jesus não é Deus. Não. Você tem que guardar o sábado. Não, ele não vem. Não, você não pode comer determinados alimentos. Não, ele não vem assim. Porque se vier assim, a gente vai rejeitar de plano. Como é que o inimigo faz? Tudo com sutileza. Tudo. Então, esse irmão apresentou aí essa visão, essa doutrina errada de que isso importava, os números, 7, e 7 número da perfeição, e 7 aqui, 7 acolá, 7 no céu, haja 7, enfim. E aí nós tivemos que, ele não abandonou. Irmão, abandone esse pensamento, pare de ensinar isso aos outros, pare de levar pessoas a esse, pare de falar isso aqui na igreja. O irmão não quis ouvir, permaneceu na sua posição, e nós tivemos que disciplinar. Isso tudo porque não seguiu a sã doutrina. E é função do pastor alertar os irmãos, pedir para que alguns irmãos calem-se se estiverem fomentando ensinos errados que não estão baseados na sã doutrina. Vejam aí capítulo 4, ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui ele já vai entrando na questão do pastor ostentar a doutrina. O pastor deve ostentar a sã doutrina. Como? Na sua vida. Mostrando isso para os irmãos. Não adianta de forma nenhuma. Eu cairei, qualquer pastor cairá em descrédito. Se bem que hoje em dia as pessoas são tão baratas. Meus irmãos, as pessoas se vendem. Eu não sei. Porque a pessoa tem uma posição de destaque. Hoje em dia o negócio da internet que está acontecendo na internet eu não sei se eu sou muito velho, se eu não aqueci essas modernidades, mas você faz tudo por seguidores. Já viram isso? Tudo por seguidores. Porque quanto mais seguidores você tiver lá nas redes sociais, isso reflete na sua influência, no seu bolso, você vai poder vender mais cursos, você vai poder ganhar dinheiro lá do YouTube, enfim. Tudo isso é dinheiro. Tudo isso é dinheiro. As pessoas se vendem. Não olha para essas coisas, olha para a mensagem que ele diz. Já viram esse papo? Não olha para ele, olha para a mensagem que ele traz. Eu, recentemente, ouvi tive que alertar, inclusive, um irmão, não daqui da igreja, um irmão de outra igreja. Ele disse o seguinte, para mim, acerca daquele Rodrigo Silva. Já ouviram falar aquele arqueólogo, Rodrigo Silva? É um arqueólogo famoso aí, muito famoso. Adventista. Disse, eu não sei a doutrina, a pregação, enfim, que ele assume, mas as palavras, as coisas que ele diz se aproximam muito do que nós cremos. Eu acho que ele é nosso irmão, porque as entrevistas, os ensinamentos e tudo mais, está tudo alinhado com o que nós cremos. E eu falei, meu querido, a cobra, quando foi conversar com Eva, ela ela perguntou para Eva, o que o Senhor disse? Não, veja bem, não é bem assim. Ele apenas
a cobra apenas distorceu o que Deus disse. Satanás, quando na tentação de Cristo, usou a palavra para pregar também, para falar, para fazer o seu argumento ali, para tentar o Salvador. Então tome muito cuidado, por quê? Porque esse homem, não conheço sua vida pessoal, não sei como ele é no seu caráter, mas esse homem adota uma doutrina que não é a sã doutrina, que não é a doutrina dos apóstolos. Não é. Tome muito cuidado, porque nessa simpatia que você pode desenvolver por ele, você pode ser fisgado, você pode ser tragado. E estar professando, porque ele é tão simpático, ele é tão eloquente, porque ele fala as mesmas coisas que convém à nossa fé, você pode ser tragado. Então tome muito cuidado. Isso aí é mato hoje em dia. Não importa o que ele importa o que ele diz. De tudo retém o que é bom. O apóstolo Paulo não estava pensando nessas aberrações aí. O apóstolo Paulo tinha em mente outras coisas. Com relação a falsos ensinos, olha o que ele diz lá, por exemplo, eu não coloquei aqui coloquei sim nas minhas anotações, em Gálatas 1. O que acontece em Gálatas 1? Paulo está dizendo, eu estou admirado que vocês receberam o Evangelho e estão voltando para as questões judaizantes. Vocês estão achando que a salvação é por observância da lei. Não é possível. Não é possível. Provavelmente foi alguém lá e não, é por Jesus, sim, claro que é pela fé em Cristo. Não, sim, mas tem que circuncidar. Senão... Não, sim, claro que é por Jesus. Tenha fé em Jesus, mas... E aí Paulo diz, se vier um anjo aqui, e pregar outro evangelho, que seja maldito, anátema. É assim que nós devemos agir. Esse homem está pregando outro evangelho, mesmo que com palavras, parece tanto que algo próximo à nossa fé, anátema, rejeitam. João vai falar também sobre como nós devemos tratar pessoas assim, mas isso vamos ler depois. Vejam aí o versículo 16. O versículo 16 de 1 Timóteo 4. Vocês devem estar com a Bíblia aberta em 1 Timóteo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pergunta para vocês, este salvar aqui, salvar, tá aí o verbo salvar, é salvar no sentido soteriológico, no sentido de salvar para a vida eterna, salvar do inferno, é isso? Os irmãos estão vacinados, hein? O que é esse sentido, então? Que sentido é esse de salvar? Sentido de proteger. Proteger. Timóteo, você tem que cuidar de si mesmo. Como é que é cuidar de si mesmo? Tomando os remédios direitinho, indo para a academia, fazendo exercício, né, pastor Nicolas? É isso? É isso que é cuidar de si mesmo? Não. Você tem que cuidar do seu caráter, pastor. Você tem que cuidar do seu procedimento. Você tem que cuidar do que você mostra, de quem você é. Isso, é isso que você tem que cuidar. E do que também? E da doutrina. Olha só o motivo, porque você fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo, você vai se proteger, e vai proteger também os teus ouvintes. Então, um pastor que cuida da doutrina e cuida do seu caráter, é um pastor que protege o rebanho. É esse que eu tenho que ouvir. É esse. Então, meus irmãos, o problema da internet. Qual é o problema da internet? Eu tenho me posto contra a internet bastante nas minhas pregações. E com razão. Creio eu que com razão. Por quê? Porque a internet não mostra caráter. Não mostra. Você precisa andar, viver, ouvir, conhecer os pastores, os pregadores, para poder asseverar que a vida deles corrobora com a doutrina que eles estão pregando. Eu sei,
claro, mais uma vez, ouço o pastor John MacArthur e outros pregadores com assiduidade, mas eu tenho que sempre, eu tenho que valorizar, eu tenho que saber que a Bíblia manda eu buscar ensinamento de quem tem caráter e de quem tem doutrina. É isso. Por isso os irmãos não podem desprezar o ensino que é feito aqui e achar que o que eu consumo na internet basta para a minha vida. Basta. E isso eu sei que esse movimento é natural, até porque as pessoas não querem cobrança. As pessoas não querem ser cobradas dos seus atos, da sua conduta, não querem. Então é mais fácil eu manter uma vida de internet, achar que estou me alimentando lá de bons sermões e tudo mais, e crescendo em conhecimento, mas não tem ninguém me cobrando, sou aquele crente meio agente secreto, apareço aí na igreja, sento no banco e vou embora, ninguém me conhece, ninguém sabe meu nome. É muito perigoso isso, muito perigoso. O ensino completo envolve essas duas coisas, a doutrina e o caráter. Você pode ver na vida do pregador, do pastor, que ele vive o que prega. É isso. Porque ele cuida de si mesmo e da doutrina. Isso serve para a proteção dos irmãos. Vejam aí Tito agora. Tito 1, versículo 9. Ele está dando aí as características, os critérios para o pastor, né, para a vida do pastor. Eles são critérios acerca do seu caráter. Ele vai falar isso no versículo 8, que o pastor deve ser no seu caráter, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. São traços do caráter. E os irmãos devem sempre averiguar isso, sempre fazer o checklist. O pastor não pode ser conhecido, mas os pastores são pecadores, gente, claro. O pastor lá no futebol lá ficou bravinho, porque eu dei uma entrada nele, olha lá. Ficou bravinho, o pastor não tem domínio sobre si. O pastor é iracundo. Não é isso. O pastor pecou. Ele não pode ser conhecido. Olha lá, o pastor, todo futebol arranja confusão. E vem do pastor. Aí já é outros 500. Aí já é outro pastor que está fomentando a briga. Então, olha lá. O pastor, ele não chama ninguém para ir na casa dele. Quando chama, serve café preto e bolacha branca. E às vezes pergunta para você, não quer ir embora, não? Opa, o pastor não é hospitaleiro. Então tem que avaliar, mas são questões do caráter. Ele começa, questões acerca do ensino, da doutrina do pastor. Então o pastor precisa ter essas duas preocupações, o seu caráter e a sua doutrina. Versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Que é segundo a doutrina. Que versão que você está usando aí, Yara? Que é segundo a doutrina, pegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, não é segundo as suas opiniões, não é segundo aquilo que o pastor acha que deve ser, é segundo a doutrina. O ensino do pastor é limitado, é circunscrito pela doutrina. É isso. Fora disso, é invenção, deve ser rejeitado, deve ser exortado, pastor, isso não é doutrina. Vejam aí o versículo 1 do capítulo 2. Olha só, antes eu não terminei o versículo, né? Que é a segunda doutrina. Olha aqui o efeito do pastor ser fiel à doutrina. De modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Como é que ele faz isso? Com o seu caráter e com a doutrina. Imagina eu chegar aqui para o irmão e falar, Brenner, você precisa ter mais controle dos seus impulsos, lá no futebol, e eu vejo por aí também, você lidando com os irmãos, você é muito iracundo. E aí ele olha para mim e fala, quem é você para falar isso para mim? É você que arranja as brigas lá no futebol? É você que qualquer motivo está elevando a voz com os irmãos? Como assim? Você está vindo trazer... Aí
a minha doutrina, por mais que correta, cai em descrédito. Cai em descrédito. Paulo vai dizer a Tito, lá no versículo 10, que os servos, eles deveriam ter uma conduta específica de modo a ornamentar a doutrina. Então, sempre anda de mão dada. Sempre anda de mão dada. E notem bem, irmãos, notem bem. Sejam sagazes. Quando você vê um ensino correto, ou um ensino errado, pode crer que nessa vida aí tem problema. Pode crer que nessa vida aí tem escândalo. Pode não estar exposto ainda, mas mais cedo ou mais tarde o escândalo virá. O escândalo virá. É um desvio de abandonou a mulher, às vezes até caso de homossexualismo. Pode crer que aí tem, tem caroço nesse angu. Tem. Então, viu um ensino errado, já põe os dois pés para trás e... Então, não adianta simpatizar com olha o que ele fala. Nossa. Tome muito cuidado com isso. O pastor precisa ser guardião da sã doutrina. Aí o versículo 1 do capítulo 2 diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não tem para onde fugir. Não tem. Pastor Nicolas, eu que estamos aqui, nós não temos alternativa. O que nós devemos ensinar, o que nós devemos viver é a sã doutrina. Não é nada inventado, nada novo, é a sã doutrina. Mas o que é essa doutrina? Porque nós vivemos num mundo de subjetivismo. O que é o subjetivismo? Sua verdade é a sua verdade. A minha verdade é a minha verdade. Então, você leu a Bíblia assim, você acha que nesse texto está escrito X. Eu acho que está escrito Y. E aí cada um cria a sua doutrina. Cada um cria o seu ensinamento. Será que é isso que nós devemos fazer? É a isso que nós devemos nos dobrar? Cada um com o seu, vamos todos para o mesmo céu, somos todos irmãos. Isso aí é só questão de opinião. E assim vamos caminhando rumo ao Senhor. É assim que funciona? Não. Olha só, Gálatas 1, 6 a 12. O que é essa doutrina? Qual é o composto? Qual é o conteúdo dessa doutrina? De onde vem essa doutrina? De onde vem a doutrina? Gálatas 1, 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A primeira fonte da doutrina é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a primeira fonte da doutrina. Primeira. Os ensinos de Cristo. Vocês podem ver aí nos evangelhos que muitos ficavam admirados da doutrina dele, dos ensinamentos dele. A primeira fonte da doutrina é o que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Nos evangelhos, no Novo Testamento, essa é a primeira fonte da doutrina. Segue a leitura. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha só, segunda fonte da doutrina, os apóstolos. Segunda fonte da doutrina, os apóstolos. Primeira fonte, Cristo. Segunda fonte, ou vamos assim, por sequência, o que Cristo ensinou para os apóstolos ensinaram para a igreja. É isso. Essa é a fonte de onde nós buscamos a nossa doutrina. Segue a leitura. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes. Nós recebemos a doutrina de fora para dentro.
de um lugar externo a nós. E não nós criamos a nossa doutrina. Viram aqui? Nós não temos autoridade nem autonomia para criar doutrina. Para criar, eu acho que a igreja agora deve ter as paredes pretas, isso imposto como doutrina, para criar um ambiente onde as pessoas se consagrem mais. Vejam como é sutil, vejam. Todo mundo aqui crê que as pessoas devem se consagrar mais. Mas eu crio o quê? Um subterfúgio. Então, a parede preta auxilia nesse ambiente, ou supostamente auxilia nesse ambiente, que as pessoas são mais consagradas. Amém? Glórias! Aí eu criei uma doutrina, uma ordenança na igreja. A parede tem que ser preta agora para criar esse ambiente. Vejam como é sutil. A doutrina não pode vir de dentro do pastor. Ela não pode ser da cabeça dele. Não. Ele recebeu a doutrina. Os pastores dessa igreja receberam a doutrina de alguém, da palavra. E a ela, deste modo, devem ser fiéis. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, ainda estou em Gálatas 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Evangelho, doutrina, ensinamento de homens, rejeita. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo recebeu o evangelho mediante revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor, ele transmitiu às igrejas por meio de carta. E é isso que nós temos como fonte de doutrina. Isso é a doutrina que nós devemos guardar, nós os pastores devemos guardar. Olha só Romanos 6,17. Romanos 6,17. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Meus irmãos, não existe doutrina criada na mente dos homens. Não existe. Nós recebemos. Nós somos passivos, agentes passivos, que recebemos a doutrina e a ela devemos ser fiéis. Não posso, vou dar uma ajustada aqui, vou dar uma atualizada. O pastor não pode fazer isso. Vou atualizar aqui a doutrina que eu recebi. Essa versão aqui, ela não está, para os dias atuais, ela não está condizente. O pessoal não está gostando. Se eu falar de pecado, inferno, o pessoal não vai gostar. Então eu tenho que atualizar aqui. Deixa eu atualizar. Não. Do modo como eu recebi, a forma como eu recebi, eu devo expor como pastor. O pastor deve fazer isso. Recebeu, aqui está escrito, mas isso vai esvaziar a igreja. Se eu pregar isso daqui, isso vai esvaziar a igreja. Eu vou ter que ajustar. Eu só recebi. E o que eu recebo, eu transmito. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Mostrando que não foi ele que inventou. E ele termina dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O pastor tem que ser fiel, ipsis literis, à doutrina. Não pode, não, aqui eu vou... Hoje esse evangelho aqui hoje não funciona. Não funciona esse evangelho. Eu tenho que dar uma ajustada porque os tempos são outros. Meus irmãos, eu acho que o mundo está muito acelerado em suas perversões e maldades. Pode ser que eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho é essa. Porque há 40 anos
40 anos, parece que havia uma unidade maior nas igrejas, especialmente as igrejas tradicionais, havia uma unidade maior na doutrina. Por mais que divergissem ali de batismo, modo de condução da igreja ali de presbiteriano ou congregacional, isso não é normal, sempre existiu. Mas agora parece que as coisas estão muito mais... Hoje você vai numa igreja batista que não parece igreja batista. Você chega lá, é uma pregação de 5 minutos, 10 minutos, o pastor falando coisas aleatórias, coisas da atualidade, mal abre a Bíblia. Você vê gente falando em línguas, igreja batista, aquela bagunça, aquela baderna toda. Então você não tem mais uma unidade doutrinária. E o mundo está muito acelerado nessas questões. Os irmãos devem orar sempre pelos pastores da nossa igreja, porque nós carecemos da graça de Deus para não nos dobrarmos a essas modernidades. Irmãos, é muito fácil, é muito tentador, porque isso, irmãos, enche igreja, enche bolso, enche ego, isso tudo. Vou começar a falar, mas não tem problema, e é tudo muito sutil, vai começando aos pouquinhos assim. Eu tive um sonho, preparando esse sermão, tive um sonho, de segunda para terça, comigo e com o pastor Nicolas. Mas você estava lá no meu sonho, mano. Você estava lá no meu sonho. Porque eu entrei num perfil, eu tive esse sonho, depois eu fui vasculhar por que eu tive esse sonho, né? Eu entendi. Porque eu vi um perfil de um pastor pop lá, jovem. O pastor é muito jovem, não deve ter 30 anos, se tiver. Não deve ter 30 anos. E tem lá quase 1 milhão de seguidores lá, fundou uma igreja, que essa igreja já tem filiais nos Estados Unidos, e tudo isso muito rápido, assim, coisa de 6 anos para cá, fez isso. Pastor jovem, não tem 30 anos aquele pastor. E aquilo ficou na minha mente, eu falei, nossa, as coisas, modernidades, né? Eu sempre termino de modernidades. E eu tive um sonho que o pastor Nicolas entrou nessa vibe aí. Entrou nessa vibe, porque ele é jovem. Eu falei, eu que dei ideia para ele. Eu cheguei para ele e falei, o Nicolas, você não quer? Vamos fazer um negócio aqui, fazer uns vídeos assim, assado. E porque eu não posso, porque eu já sou velho. Eu já tenho cara de velho, e você é jovem ainda. Você não tem filhos, aí tem bastante tempo e tal. E esse pastor também pop aí não tem filhos. Então por isso que eu tudo colocando na conta do pastor Nicolas. E aí ele virou um Benihim de influência aí, porque virou jovem, pastor jovem, abrindo. E eu virei o empresário dele. A cara do Daniel. Então, eu acho que não foi um sonho, foi um pesadelo, né? Um pesadelo. Mas, meus irmãos, nós carecemos das orações dos irmãos. Porque esse mundo esse jovem, 6 anos, igreja lotada, igrejas lotadas, filial nos Estados Unidos. É uma igreja chamada Onda Dura. Eu não sei qual é o conteúdo da mensagem dessa igreja. É uma igreja chamada Onda Dura. Não me pergunte mais nada além disso. Não me pergunte. Então, assim, o que é estimulado é o pastor santo e de sucesso. Então, por exemplo, dentro da nossa igreja hoje, eu posso falar nossa, assim, Claro, Antônio. Claro. Aqui ninguém, o senhor não é um homem de sucesso, nem ele é um homem de sucesso. Sucesso para o mundo, tá? E sucesso, aliás, Deus nem usa a palavra sucesso, não existe no evangelho sucesso. Mas é o que a gente vê o seguinte, então é estimulado, principalmente assim os pastores mais jovens, é estimulado até alguns jovens a serem pastores, mas baseado no sucesso e na criatividade da pregação.
Então, toda pregação, ela tem um tema que não está na Bíblia, mas depende do sucesso, da criatividade do pregador. Então, hoje eu vou pregar um velório, hoje nós vamos enterrar todos os pecados, todas as coisas erradas da sua vida, e daqui para frente tudo morreu, vai começar tudo agora. É uma criatividade, eu criei isso. É uma retórica, né? Pastor é um gênio, mas não tem nada a ver. Então, essa é a estratégia das igrejas de sucesso. Criatividade, pastor jovem, sempre de sucesso, dinâmico. E não tem nada no texto bíblico. Por isso que eu quis ser empresário do pastor Nicolas, porque jovem de sucesso, ele alçá-lo ao sucesso. E aqui nós estamos na contramão, porque a gente fica lendo o texto, não tem como se desviar, não tem, a verdade é uma só, aí você não desvia, você não chama atenção, né? Eu não quero imitar, não, você não vai imitar, você vai ler, você tem que ser imitador de Paulo, de Cristo, mas a pessoa não quer, então contraria o sucesso. Exatamente. E meus irmãos, eu digo porque é tentador, Deus precisa nos dar muita graça para olhar para essas coisas e falar. O cara que tem sucesso na Bíblia, o apóstolo que tem sucesso na Bíblia, por assim dizer, é o apóstolo que passou fome, é o apóstolo que é escória do mundo, é o apóstolo que foi xingado, perseguido. Esse é o que tem sucesso. A Bíblia trata esses homens como homens valorosos. Entendeu? Então é o inverso, é totalmente o inverso. Deus nos guarde pelo seu poder. Deus nos guarde pelo seu poder. Vamos abrir aqui, terminando, Romanos 16, 17, mostrando aí que tem gente ensinando porcaria, desculpa a palavra, mas essa é a mais próxima do que estão ensinando por aí. Já naquela época, hein? Imagina hoje. Já naquela época tinha gente falando besteira, imagina hoje. Olha só, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Como é que tem que fazer? Eu mencionei um texto de 2 Timóteo na última pregação, falando que aquele irmão que não quer ouvir a repreensão, ele deve ser exposto, deve ser notado. A Bíblia diz, 2 Timóteo 5 ou 6. E aqui é a mesma ideia. Noteis, vocês devem saber quem é que faz isso. Não é, põe a pessoa lá no canto, não, deixa lá, põe ela 3 meses de banco, não vai mais assumir cargo nenhum, não vai cantar no louvor. Não. A pessoa precisa ser exposta. Para saber, aquela pessoa ali, ela ensina cuidado. Afastai-vos deles, cuidado. Olha só, 2 João 1, 7 a 11. 2 João 1. Como é que nós fazemos com adventistas, com testemunhas de Jeová, seja lá quem for bater na nossa porta? A gente se chama para o café. É isso? A gente chama, vem cá, você não quer... Como é que nós fazemos agora? Existe uma outra forma, olha só o perigo. Existe uma outra forma de abrirmos a nossa porta para essas doutrinas erradas, falsas. Como? Através da internet, através da televisão, do celular, das telas como um todo. É assim que nós trazemos para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, esses ensinamentos errados, heterodoxos. 2 João 1, 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. É bom, João é assim, João é na lata. Não tem meio termo,
é ali, não tem área cinzenta. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Vejam só que interessante. Cúmplice da sua má doutrina? É cúmplice da má doutrina? Não, você é cúmplice daquilo que ele faz. Daquilo que ele faz. É mais sério do que a gente está pensando. Não é cúmplice só do ensinamento, não, é daquilo que ele faz. Olha essa conexão. E por fim, Apocalipse 2. Apocalipse 2. Vou ler o versículo 6, depois os versículos 14 e 15. O versículo 6 ele está falando à igreja de Éfeso. Isso lá já perto do ano 100, já bem no finalzinho lá do primeiro século. João está velhinho. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Olha aí, esse pessoal aí, esses Nicolas, viu? Aqui não é Nicolas, é Nicolau, né? Os quais eu também odeio. Vejam aqui como o Senhor Jesus, quem está falando é Jesus, não é João. O Senhor Jesus, não, meus irmãos, nós precisamos assumir posturas mais radicais, assim, no mundo mimimi, no mundo frufrufru, nós precisamos assumir. O Senhor Jesus fala que odeia as obras dos nicolaítas. Não, veja bem, nós precisamos... Vamos ver quem são esses nicolaítas aí. Versículo 14. Agora ele está falando a igreja de Pérgamo, né? É isso que está aí? Igreja de Pérgamo. Vamos lá, ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Jesus falando. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tinha gente na igreja lá. Já tinha gente na igreja fazendo essas aberrações aqui. E hoje parece que naquela época já tinha gente fazendo isso e hoje nós abaixamos a guarda. Ah, não, hoje é só uma questão de opinião. É só uma questão de, veja bem, isso aí não, é eles lá. Nós abaixamos a guarda. E o Senhor Jesus aqui falando, tem gente aí falando para o pessoal praticar prostituição, ensinando doutrina de Balaão. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Discute-se muito o que é exatamente essa doutrina dos nicolaítas. Pela associação com a doutrina de Balaão, os nicolaítas são acusados de ensinar uma doutrina de devassidão. É aquela doutrina do gnosticismo, que diz que a matéria não tem importância, logo você pode fazer com o seu corpo o que você quiser, já que a matéria não tem importância para Deus. Deus salvou o espírito. Então, são só as questões espirituais que são importantes. Então, se só o espiritual é importante, o que eu faço com o meu corpo? Eu entrego ele à prostituição, à devassidão, a uma vida desregrada, à bebedice, tudo, aos vícios, tudo, porque meu corpo não importa. Então, existe aí não existe consenso sobre o que significa exatamente a doutrina dos nicolaítas, mas tende-se para esse lado por causa da associação que o texto faz com essa doutrina de Balaão, que levava as pessoas a praticarem a prostituição. Então vejam bem, irmãos, isso existe no nosso meio. O pastor deve ser o guardião, de modo a proteger a igreja dessas doutrinas erradas, dessas doutrinas que levam os irmãos e que levam aqueles que abraçam, levam uma vida torta, uma vida de devassidão, uma vida imoral. O pastor deve ser guardião da sã doutrina. E os irmãos devem orar pelos pastores, vigiar os pastores, exortar os pastores, eventualmente. O pastor não é o Superman, o pastor erra,
E os irmãos não podem, o pastor errou. Vamos ver quando ele vai errar de novo. Opa, errou de novo. Agora, é agora. Vamos derrubar. Os irmãos, exorte o pastor. A palavra diz tal e o pastor está... Se o pastor diz, não toque no ungido do Senhor, aí você já tem a sua confirmação. Se o pastor fala, não pode se levantar, fuja desse lugar, fuja. Porque esse pastor vai levar a igreja inteira para um lugar de incredulidade, de devassidão, de vida torta. É isso que vai acontecer com essa igreja. Fuja. Porque se o pastor não aceitar a repreensão, sua resposta já está dada. Fuja porque você está desprotegido. Porque o pastor é guardião dessa doutrina como? Com a sua palavra, atendo-se à palavra, a doutrina que foi entregue por Cristo e pelos apóstolos, e também com a sua vida, com o seu caráter. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor deixou a Tua palavra como guia, como doutrina para seguirmos. Que o Senhor nos ajude, nos dê fidelidade aos pastores dessa igreja e toda a igreja como um todo, para que sejamos leais ao que o Senhor ensinou. Nos dê prontidão na obediência, nos livre dos convites do mundo a atualizarmos, a distorcermos o que o Senhor ensinou. Proteja a Tua igreja, ó Deus. Proteja a Tua igreja com a Tua palavra. Te agradecemos por esse tempo aqui, fazemos em nome de Jesus. Amém.